Olá, pessoal! Nós vamos tratar nesse nosso módulo sobre outro benefício diferenciado e simplificado aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte. Trata-se da cota de 25% em objetos divisíveis. O artigo 48, inciso 3º, assim dispõe que deverá estabelecer em certames para aquisição de bens de natureza divisível cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Pela regra, então, do inciso 2º do artigo 48, a administração deverá estabelecer em objetos que sejam divisíveis a cotização de 25% somente para aquisição de bens. Esse benefício não é aplicável aos serviços. E essa é a definição. Na hipótese de cota reservada, na mesma licitação, um percentual de até 25% de objeto divisível é destinado à disputa entre microempresas e empresas de pequeno porte, e o percentual restante de 75% é posto em disputa universal entre empresas enquadradas, como microempresa e EPP, e não enquadradas. Assim, parte do objeto é disputado somente pelas microempresas e EPPs, e para o restante dele, a disputa é universal. Essa hipótese, então, de cotas, ela ocorre no mesmo item, ao contrário das licitações exclusivas que nós verificamos no módulo anterior, no qual a administração deveria dividir o objeto em itens e o item até o valor de 80 mil deveria ser exclusivo para microempresas. Aqui o nosso item ele deve ser repartido em cotas. 25% desse item deve ser exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte, e os outros 75% podem ser disputados por empresas tanto enquadradas como não enquadradas. Essa é a regra, portanto. Por exemplo, a aquisição de mesas pela administração pública. Se determinado órgão solicitar 100 mesas, dessas 100, 25% serão exclusivas para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte no primeiro momento. O Decreto Federal 8538 assim dispõe sobre esse benefício. Nas licitações para aquisição de bens de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou o complexo do objeto, os órgãos e as entidades contratantes deverão reservar cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. O disposto nesse artigo não impede a contratação das microempresas ou das empresas de pequeno porte na totalidade do objeto. Uma das consequências dessa aplicação desse benefício é que a administração poderá adquirir bens e produtos com valores diversos, um valor referente à cota de 25% e o outro em relação aos 75%. Apesar de não parecer muito vantajoso, é a regra que está estipulada na própria lei complementar e é um benefício aplicado às pequenas empresas. Continuando no Decreto Federal, o parágrafo 2º assim dispõe: o instrumento convocatório deverá prever que, na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado na cota principal. Ainda, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. Nas licitações por sistema de registro de preço ou por entregas parceladas, o instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido. Não se aplica o benefício disposto nesse artigo quando os itens ou os lotes de licitação possuírem valor estimado de até 80 mil reais, tendo em vista a aplicação da licitação exclusiva. Ou seja, essa última regra aqui disposta no Decreto Federal é justamente por conta da questão das licitações exclusivas. Ou seja, se o item tem o valor até 80 mil, ele deve ser exclusivamente ofertado às pequenas e microempresas. Enfim, para os bens de natureza divisível, cujo valor ultrapasse 80 mil reais e o seu parcelamento em montantes menores para possibilitar a realização de licitações exclusivas não seja possível, o ente licitante deve reservar uma cota de 25% para disputa,
apenas entre microempresas e EPPs, cabendo ao edital estabelecer as condições para a formação da cota reservada, bem como as regras procedimentais que regerão o certame. Portanto, cota reservada até 25%, cota universal 75%. Vamos a alguns exemplos para melhor entender a matéria. Aquisição de 200 televisores LED 42 polegadas. A cota reservada de 25% representa 50 televisores e 75% 150 televisores. Vamos supor que o primeiro menor preço tenha sido na cota reservada de uma microempresa, ao valor de R$ 500. A cota principal, quem recebeu o primeiro menor preço, que ficou em primeira colocação, foi uma grande empresa ao valor de R$ 400. Vejam que será adjudicado o objeto a empresas diversas e com valores diferentes. Outro exemplo, na cota reservada, uma pequena empresa recebeu o primeiro menor preço, R$ 500. Na cota principal, a mesma empresa ofertou R$ 400. Nesse caso, será adjudicado a essa pequena empresa a integralidade do item da aquisição dos 200 televisores. Porém, ela deve atender o menor preço apresentado, que seja de R$ 400. Não há lógica, nesse caso, de ter ofertas diferentes para a mesma empresa. Portanto, a empresa que ganhar tanto a cota principal quanto a cota reservada, ela deve fazer o mesmo preço e deverá atender ao menor preço que ela mesma ofertou. Outro exemplo, na cota reservada nós não tivemos nenhuma disputa, nenhuma empresa pequena foi interessada. Na cota principal, uma grande empresa apresentou o primeiro menor preço, ao valor de R$ 400. Nesse caso, será adjudicado à grande empresa a integralidade pelo menor valor apresentado, R$ 400, se houver interesse na cota reservada. Nesse nosso exemplo, como a cota reservada não teve nenhuma disputa, a administração vai consultar a empresa que apresentou o menor preço na cota que não é reservada, dos 75%, para verificar o interesse dela em entregar a totalidade dos objetos pelo valor que ela adjudicou, que a ela foi adjudicado de R$ 400. Se não houver interesse dessa licitante que venceu a cota principal em atender a integralidade do pedido e também aceitar entregar a cota reservada, a administração consultará as empresas remanescentes para verificar o interesse na cota reservada. Porém, o valor a ser adjudicado deve ser o mesmo da cota principal, que no nosso exemplo é de R$ 400. Pessoal, essas então foram as considerações a respeito da cota de 25% que deve ser estabelecida nos itens das licitações com valor superior a R$ 80 mil.